Vamos agora dar uma pausa na nossa conversa com a advogada Carmen Dória de Freitas Ferreira e a psicóloga Priscila Santos de Souza para ouvir o professor Marcos Pérez, que ele é colunista do Olhar da Cidadania. Olá, Marcos. Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. Em 1872, quando se fez o primeiro censo no Brasil, a população beirava os 10 milhões de habitantes, dentre os quais cerca de 6 milhões declaravam-se pretos ou pardos. Na realidade, nenhum país americano praticou a escravidão em tão larga escala como o Brasil. Fomos o país americano que captou o maior número de africanos e manteve por mais tempo a escravidão. Segundo o historiador Luiz Felipe de Alencastro, do total de negros africanos deportados e chegados vivos em todo o continente americano, cerca de 11 milhões, aproximadamente 5 milhões, 44%, vieram para o território brasileiro num período de 3 séculos, entre 1550 e 1856. O fim do vergonhoso comércio de escravos e a abolição da escravatura, porém, não foram capazes de integrar à cidadania a maioria negra de nossa população. A população brasileira de origem africana, após a abolição em 1888, continuou na prática reduzida a uma condição social semelhante à da época da escravidão. Para Florestan Fernandes, antigo professor da Universidade de São Paulo, a abolição, muito embora não acompanhada da concessão aos fazendeiros de qualquer indenização, não foi seguida do que hoje chamaríamos de política pública, isso é, de ações do Estado preocupadas com a plena integração social e econômica dos negros. Segundo Florestan, as políticas de Estado no Brasil da época, aspas, ignoraram por completo a necessidade de pôr em prática medidas que assegurassem um mínimo de proteção ao escravo ou ao liberto e concentraram todo o esforço construtivo numa política que garantisse a rápida substituição da mão de obra escrava. Eliminar essa omissão estava certamente, um século depois da abolição, nos objetivos da Constituição de 1988. Diz o artigo 3º da Constituição que constituem objetivos fundamentais do Estado brasileiro erradicar a pobreza e a marginalização e promover o bem de todos, sem preconceitos de raça e quaisquer outras formas de discriminação. Isso não se faz sem medidas concretas, sem políticas claras para impulsionar a integração, sem ações afirmativas. A política de cotas raciais na Universidade de São Paulo é um exemplo excelente desse tipo de ação, cujos resultados serão medidos no longo prazo. Mas já se pode ver que nos últimos anos a USP se pintou de negro. O tradicional Centro Acadêmico 11 de Agosto, da bicentenária Faculdade de Direito, tem uma presidenta negra atualmente. E a universidade não deixa, dia após dia, de ganhar posições em todos os rankings de excelência acadêmica. Vamos à frente. Abraço a todos e até a próxima semana. Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana.